Olá pessoal, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar de um assunto importantíssimo, certo? Que são os backups do Oracle Database, certo? O processo de backup do Oracle, ele não é um processo complicado, certo? Porém, é um processo relativamente minucioso, certo? O qual deve ser dada uma grande atenção, pois em caso de problemas com o banco de dados, você tem que ter a certeza de que os seus backups estão íntegros, certo? E você tem que ter certeza que vai ter a capacidade de restaurar o seu banco de dados, beleza? E outra coisa, os backups eles servem não apenas para fins de disaster recovery, eles servem também, por exemplo, para criar novos ambientes, ambientes de teste, ambientes de homologação, certo? Então, esses procedimentos são as melhores formas de você testar os seus backups, certo? Tipo, você tem um cliente que ele tem um banco de dados grande, você está lá fazendo o backup dele. Vai ter um momento em que você vai precisar restaurar esse ambiente para um ambiente de teste ou homologação, como eu acabei de mencionar, e assim você vai testando os seus backups. Beleza? Então, eu preparei aqui uma apresentação de slides, certo? Para eu poder me guiar no assunto, pois vai ser um assunto relativamente extenso, certo? O RMAN, como vocês podem observar aqui, é uma abreviação para Recovery Manager, certo? É uma ferramenta totalmente integrada ao Oracle Database, certo? Foi desenvolvido em conjunto com o Oracle Database e permite vários tipos de operações, como vocês podem ver aqui, Backup Restore, você pode duplicar bancos de dados, você pode clonar bancos de dados plugáveis, você pode fazer recuperação no tempo. O RMAN ele tem suporte à fita, certo? Ou seja, você pode fazer os backups do Oracle diretamente em fitas, certo? Então, pessoal, o RMAN é uma ferramenta poderosa de backup, certo? Então, vamos aqui. Antes da gente fazer backup, nós temos que entender esses conceitos aqui, certo? Os tipos de backup, backup consistente ou inconsistente, certo? O backup inconsistente é realizado quando o banco de dados está aberto e transacionando, ou seja, tem lá várias pessoas conectadas no banco de dados, certo? Essas pessoas estão criando tabelas, inserindo linhas, criando procedures, criando visões materializadas, certo? E com tudo isso acontecendo, o backup está rodando, está executando. É um backup inconsistente. Mas atenção a uma coisa, pessoal. Não peguem essa palavra inconsistente como algo ruim, porque não é, certo? E nós vamos entender isso adiante. O backup consistente é realizado com o banco de dados fechado, ou seja, você inicia o banco de dados no modo mount. Dessa forma, os datafiles não estão acessíveis, né? Eles estão todos fechados, certo? E aí você faz um backup consistente, beleza? Sem que ninguém esteja conectado, sem que ninguém esteja fazendo transação, certo? Adiante, nós vamos entender aqui as vantagens e desvantagens desses dois tipos de backup, certo? Então vamos aqui, o backup consistente, vantagens e desvantagens. A vantagem, ele pode ser restaurado de forma mais rápida sem a necessidade de fazer recovery. Porque como o nome sugere, certo? Ele é consistente, certo? Ou seja, enquanto o backup estava sendo feito, nenhuma alteração estava sendo realizada no banco de dados. Então, não há necessidade de fazer recovery. Esse backup ele já vem totalmente íntegro, certo? E a desvantagem é que o banco de dados precisa estar obrigatoriamente parado para que esse tipo de backup seja realizado. Isso é um grande problema. Pois se você está administrando um banco de dados de uma indústria, de uma empresa grande que não pode parar, certo? Então você não pode fazer backup consistente, certo? Porque nem toda empresa pode parar,
certo? Então, pessoal, em muitos casos, na maioria dos casos, não será possível fazer backup consistente, certo? Pronto, agora vamos para o backup inconsistente, vantagens e desvantagens, certo? A vantagem, no caso, vai ser o oposto aqui do backup consistente, ou seja, o banco de dados ele pode permanecer aberto e transacionando. Ou seja, o backup está aberto, as pessoas estão trabalhando, criando tabelas, índices, inserindo dados, e o backup está sendo feito normalmente, certo? Mas existe uma observação importantíssima nesse caso. Para que você faça backup inconsistente do seu banco de dados, o mesmo tem que estar com o modo Archive Log ativado, certo? Se o Archive Log estiver desativado, então não será possível fazer backups com o banco de dados aberto, certo? Não será possível fazer backups inconsistentes. A desvantagem aqui é que o restore se torna mais lento por necessitar fazer recovery. Ou seja, quando você está fazendo um backup de um banco de dados que está constantemente sofrendo alterações, esse backup vai ser inconsistente, como nós estamos vendo. Aí, como é que a gente faz na hora do restore? Porque nós vamos restaurar um backup inconsistente. Como é que eu vou deixar esse banco de dados ok, funcionando? Vai ser através dos backups incrementais e através dos archive logs, certo? Então, o backup inconsistente ele precisa de um complemento para funcionar, certo? E esse complemento é o quê? São os archive logs. Ou seja, você precisará se preocupar também em fazer backups, certo, dos seus archive logs. E o RMON Recovery Manager ele tem total suporte para isso. Ok, pessoal? Bom, pessoal, o backup do Oracle ele também pode ser de dois tipos, certo? As peças do backup. Nós podemos fazer backup sets ou podemos fazer cópias de imagens, certo? Que são as image copies. No caso, os backup sets eles são conjuntos de backup onde um ou mais datafiles podem ser salvos em um mesmo arquivo de backup. Ou seja, você tem um único arquivo de backup e você pode ter 3 datafiles salvos lá dentro, certo? E as cópias de imagem são cópias exatas dos arquivos que estiverem sendo backupeados, ou seja, se você está fazendo um backup do datafile 1 e você está fazendo como uma cópia de imagem, então o backup vai ser idêntico, certo? Vai ser um arquivo idêntico ao arquivo de origem, beleza? Então isso é uma cópia de imagem. O arquivo de backup será uma cópia idêntica do arquivo de origem que está lá no banco de dados, ok? E por padrão, os backups são do tipo backup set, beleza, pessoal? Uma coisa também interessante que você deve levar em consideração é o seguinte: os backup sets eles tendem a ser menores do que as cópias de imagem. Por exemplo, se você tem um datafile de 32 GB e você vai fazer um backup set dele, então esse datafile no backup o tamanho será de 8 GB, 9 GB, certo? Por causa que o RMAN também tem um algoritmo muito bom de compressão, certo? Isso acaba por consumir um pouco mais de CPU, certo? Porque esse algoritmo de compressão realmente ele consome essa CPU a mais. No entanto, isso economiza um espaço muito grande, ok? Então você acaba gastando menos com a área de backup no que diz respeito a espaço em disco, certo? No caso das image copies, se você tem um banco de 5 teras e você vai fazer um backup dele, então o backup vai ter 5 teras também, certo? Essa
Essa aí é a questão, a principal questão entre os dois. E as cópias de imagem, eles restaram mais rápido, apesar de serem maiores. Por quê? Porque não tem nenhum algoritmo de compressão nas cópias de imagem, é só uma cópia, certo? Então o restore desse tipo de backup acaba sendo mais rápido, no entanto, o consumo de espaço em disco é muito maior, certo? Aqui nesse slide são as considerações que eu acabei de fazer, certo? A respeito do tamanho, dos tipos, das diferenças dos backup sets e image cópias. E aqui nós temos um exemplo de como executar um backup com o Recovery Manager, ou RMAN. Como vocês podem observar, eu posso simplesmente conectar no RMAN, certo, pessoal? E digitar o comando backup database. Inclusive, eu já estou aqui com o banco de dados aberto aqui, estou conectado nele, certo? Vou conectar primeiro no SQL Plus para mostrar a vocês o seguinte, que o banco de dados já está no modo Archive Log. Então, sabendo que o banco de dados já está no modo Archive Log, eu vou sair do SQL Plus e vou conectar no RMAN com o seguinte comando, RMAN target /, certo? Dessa forma, eu estou conectando diretamente no container, certo? Ou seja, como nós já sabemos, o banco de dados Oracle, nós podemos ter arquitetura multi-inquilino, né, ou multi-tenant, onde nós temos o CDB e nós temos os bancos de dados plugáveis, né, ou PDBs, conectados nele. Conectando dessa forma aqui, eu vou ter acesso tanto ao CDB quanto a todos os PDBs. Beleza, pessoal? Então, eu vou teclar com Enter, certo? E eu vou simplesmente digitar aqui backup database, certo? E vejam que imediatamente o backup desse banco de dados é iniciado, beleza? E esse banco de dados está aberto, assim como todos os PDBs, certo? E o banco de dados já começa a fazer o backup automaticamente com um simples comando backup database. Reparem que eu nem coloquei um destino para esses backups, certo? Quando a gente não informa o diretório onde a gente quer salvar os backups, o Oracle automaticamente salva no diretório Oracle Home /dbs, como podemos observar aqui. Aqui é o caminho para onde esse backup está indo, certo? E aqui é o nome da peça de backup, certo? Um nome bastante aleatório, tá, pessoal? Mais à frente a gente vai aprender a como personalizar isso daqui. Caso o banco de dados esteja com o OMF ativado para a Fast Recovery Area, né, para os backups, então automaticamente os backups serão salvos na Fast Recovery Area, certo? Mas caso contrário, caso o Oracle Managed Files não esteja configurado, então os backups ficarão salvos aqui no Oracle Home /dbs, né, o nome da peça de backup, certo? Então vejam, outra coisa que é bastante interessante a gente reparar. Quando a gente digita backup database, quando a gente dá esse comando aqui, é feito backup tanto do CDB $root, certo? Tanto do banco de dados root, quanto de todos os containers. Ou seja, aqui está sendo feito backup do root e de todos os bancos de dados plugáveis, certo? Aqui ele deu um errinho porque ele tentou fazer um backup automático do control file e não conseguiu, certo? Por quê? Porque essa pasta aqui, /backup, /control, não existe. ll /backup, /control. Certo? A pasta não existe. Então eu vou criá-la.
certo? mkdir-p, certo? Eu vou até repetir esse comando, backup database. Então agora eu já estou fazendo um novo backup do banco de dados, tá, pessoal? Eu vou dar uma pequena pausa na videoaula e daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, estou voltando. Agora reparem que o erro não aconteceu, certo? Porque eu criei a pasta. Beleza? Isso aqui é um backup automático do control file e do sp file, certo? Que ele é feito sempre que você faz um backup do banco de dados, ou seja, quando você executa o comando backup database, no final o Oracle faz automaticamente um backup do control file e do sp file, certo? Esse backup, por padrão, fica salvo nesse mesmo caminho aqui, certo? Oracle Home/dbs, tá, pessoal? Mas existe uma forma da gente personalizar isso, que será vista adiante. Um teste interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vou desativar o modo archive log desse banco de dados, certo? E em seguida eu vou tentar fazer um backup com o banco de dados aberto. Vocês verão que vai acontecer um erro. Para desativar o modo archive log, eu vou ter que baixar esse banco de dados, certo? E iniciá-lo no modo mount. Após iniciar o banco de dados no modo mount, eu vou dar o comando alter database no archive log. Ok? E agora eu vou abrir esse banco de dados. Vejam que o banco de dados está aberto e ele não está mais no modo archive log. A gente pode conferir com o seguinte comando, archive log list. Pronto, o modo archive log não está ativo. Então eu vou sair do SQL Plus e vou conectar no RMAN, tá, pessoal? E vou digitar o comando backup database. Vejam, não foi possível fazer o backup. Não pode fazer o backup do banco de dados no modo no archive log, certo? Para isso, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um backup consistente nesse caso. Como o banco de dados não está no modo archive log, a gente tem que baixar ele com o comando shutdown immediate. A maioria dos comandos que a gente executa no SQL Plus funcionam também no RMAN, tá, pessoal? Agora eu vou dar o comando startup mount. Vejam que o banco de dados ele está agora apenas montado, certo? E feito isso, eu posso agora fazer um backup consistente. Backup database, certo? Vejam que eu estou conseguindo fazer o backup do banco de dados no modo no archive log, certo? Com o archive log desativado. Por quê? Porque o banco de dados está apenas montado, tá, pessoal? Vejam que ele está fazendo o backup completo. Vou até aumentar um pouco o zoom. Ele está fazendo o backup de cada PDB, certo? Bom, pessoal, o backup foi concluído, certo? Agora eu vou ativar o modo archive log novamente, certo? Para isso a gente tem que repetir o processo que a gente fez anteriormente, de baixar o banco, subir no modo mount e depois dar o comando alter database archive log. Startup mount. E agora alter database
archive log. E agora eu vou abrir o banco de dados. Beleza, pessoal. O banco de dados já está no modo archive log, novamente está aberto. Eu tinha desativado apenas para fazer aquela demonstração. Eu vou voltar aqui para o slide, certo? E como vocês podem observar, nós fizemos o primeiro backup do nosso banco de dados. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, vão ter algumas observações que eu inclusive já falei, certo? Que o comando backup database, por padrão, fará backup do CDB root de todos os PDBs, certo? Para fazer backup somente do CDB, certo? Você tem que executar o comando backup database root, certo? Então, eu vou até executar esse comando aqui na irmã. Backup database root. Vejam, agora eu estou fazendo um backup somente do banco de dados root. Nenhum PDB está sendo backupeado, vamos dizer assim, nesse momento. Ok, pessoal? Vejam que o backup foi concluído. Então, voltando aqui para o slide, para a gente fazer backup somente de um ou mais PDBs, basta executar o comando backup plugable database e o nome dos bancos de dados plugáveis em questão. Tá ok, pessoal? Vejam que é bem simples, não, é uma coisa que não tem mistério, certo? Então vejam, eu já estou fazendo backup somente de 2 dos meus bancos de dados plugáveis. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para o slide, aqui nós temos algumas considerações sobre as localizações do backup. Eu já falei isso, né? Que caso o Oracle Manager de Files esteja configurado, os backups ficarão salvos no caminho especificado em DB Recovery File Dest. Ok? Caso o Oracle Manager de Files não esteja configurado, os backups ficarão salvos em Oracle Home/dbs. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante. Nomes dos arquivos e variáveis de substituição. Como vocês podem observar aqui, as peças de backup, quando você não especifica um nome, o Oracle gera um nome automaticamente. Mas observem que esse nome é muito aleatório, certo? Eu já fiz 3 operações de backup aqui nessa aula. Eu vou dar um LL aqui nessa pasta. Reparem, eu tenho aqui várias peças de backup, certo? Referentes a esses backups que foram realizados, tá? Mas aqui, reparem que eu tenho peças referentes a pelo menos 3 backups diferentes. Como é que eu vou saber quem é quem? Aqui. Não tem condição, pessoal. Então, é super recomendável que você forneça um nome e um caminho para os seus backups, certo? E o que são as variáveis de substituição que eu falo aqui? São variáveis que nos ajudam a construir nomes para os nossos backups. Isso que eu quero dizer são o quê? Nomes únicos, certo? Para evitar erros. Por quê? Porque se você especificar um nome, mas não usar variáveis de substituição, pode acontecer do Oracle pegar arquivos com nomes iguais, mas de bancos de dados diferentes, tentar salvar no mesmo lugar. Isso vai dar um erro. Então é de suma importância que você use as variáveis de substituição. Ok? Eu vou até copiar esse link aqui e vou abrir esse link aqui no site da Oracle, certo? Vejam,
Aqui é a documentação do RMAN, certo? E aqui nós temos uma lista de variáveis que nós podemos usar, certo, pessoal? Para construir nomes para os nossos backups. Então, por exemplo, eu posso colocar o percentual A, certo? Isso aqui vai converter para o quê? Para o ID de ativação do banco de dados, certo? Percentual B. Essa variável aqui a gente usa muito quando vai fazer cópias de imagens, certo? Ela faz com que a cópia do arquivo em questão fique com o nome igual do arquivo de origem. Então, se você está fazendo o backup do arquivo system01, a cópia dele vai se chamar system01 também. Entendeu, pessoal? Temos aqui várias outras variáveis. Por exemplo, outra variável interessante, percentual D, especifica o nome do banco de dados, mas eu tenho uma observação importante. Essa variável sempre vai resolver, certo? Ela sempre vai ser convertida para o nome do banco de dados container. Ou seja, se você estiver fazendo backup de um banco de dados plugável e no nome da peça de backup você colocar percentual D, o nome para o qual será convertido não será o nome do banco de dados plugável, mas sim o nome do container, certo? Temos várias outras variáveis aqui, tá, pessoal? São muitas possibilidades, certo? A gente pode colocar também percentual T, gosto muito de T maiúsculo, gosto muito de usar essa opção. Porque ela é convertida para ano, mês e dia. Ok? Então eu já posso ter aqui a data do meu backup. Isso aqui, pessoal, fica muito a critério de vocês, tá? Eu recomendo a todos que leiam isso. E não só isso, vocês podem ler outras coisas da documentação. O link vai ficar aí com vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o slide. Aqui vocês podem observar o seguinte. Eu estou especificando aqui uma localização para os backups. Certo? Por exemplo, nesse caso eu estou fazendo um backup somente do container, do CDB $root. Coloquei aqui a cláusula format. E depois eu coloquei aqui o caminho e o nome das peças de backup. Por exemplo, o backup vai ficar salvo em /backup, aí tem aqui percentual D, que resolve para o nome do banco de dados, aí underline CDB, aí tem aqui set. Isso aqui resolve para o número do backup set. Isso aqui resolve para o número da peça de backup. Isso aqui resolve para o timestamp. Isso aqui resolve para a data, certo? E o resultado disso está aqui embaixo. /backup, /ORCL, e as variáveis, percentual S, percentual P, percentual T, tudo isso são resolvidos, certo, para os respectivos parâmetros, né, que a gente acabou de ver na documentação da Oracle. Beleza? Control File Auto Backup, certo? A gente até falou disso agora há pouco. Sempre que um backup é feito, no final o Oracle faz um backup automático do Control File, certo? E do SP File também. Como a gente pode ver nessa imagem aqui abaixo, o backup fica salvo automaticamente nesse diretório aqui. Valor de Oracle Home /dbs, certo? A gente acabou inclusive de fazer um teste. Certo? A gente pode mudar a localização desse backup automático com esse comando bem aqui. Configure Control File Auto Backup Format for Device Type Disk to, e a gente coloca o caminho, e aqui tem um percentual F, certo? Vamos ver o que é que faz o percentual F aqui. Ele combina o DBID, dia, mês, ano e sequência. É um nome único, certo? Então aqui está o nome que o percentual F gera. Ok, pessoal? Eu até posso executar esse comando aqui, certo? Eu vou conectar no RMAN, target barra. Se eu der um comando show all,
eu vou ver as configurações que eu já tenho armazenadas aqui. Por exemplo, eu tenho aqui também o Snapshot Control File. Mas aqui está. Configure Control File Auto Backup On, certo? Aí depois a gente tem o caminho, certo? Aqui não tem o que fazer, pessoal. Se você quiser mudar o caminho, é Ctrl C, Ctrl V. Aí aqui você muda o caminho. Você pode colocar, por exemplo, somente /backup, certo? Não tem erro não. Tá ok, pessoal? Então eu vou apagar isso tudo aqui, tá? E vamos voltar aqui para os slides, tá? Então, no RMAN nós também temos a opção de fazer scripts, certo? Os scripts do RMAN eles têm que ficar dentro de um bloco run, como vocês podem ver aqui. E dentro a gente pode colocar vários comandos, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou configurando um novo nome para o banco de dados, ou seja, o banco de dados vai ser restaurado nesse caminho aqui, disk group data 1, certo? Nesse caso aqui, é um processo mais avançado, porque a gente está usando aqui Oracle SM, no caso desse script. Depois, eu tenho outro comando que faz o quê? Ele configura uma data, certo? Para que o banco de dados seja restaurado, certo? Que é o quê? Dia 24 de agosto de 2020, às 8 da manhã, certo? Em seguida, eu dou um comando Restore Database, para restaurar o banco de dados para essa data e nesse local. Depois eu dou um Switch Datafile All, para mudar o nome de todos os datafiles. Depois eu dou um comando Switch Tempfile All, certo? Para mudar o caminho de todos os tempfiles. E por último, eu dou um Recover Database, porque o backup que eu fiz foi um backup inconsistente. Aí eu tenho que dar o comando Recover Database para poder deixar o banco de dados num estado consistente, usando os backups incrementais, usando os archive logs, e por aí vai. Certo? Backups incrementais. Um assunto importantíssimo, certo? Quando você tem uma política de backup, o ideal é que você faça backups incrementais, ou seja, você faz um backup full, por exemplo, num domingo, e de segunda a sábado você faz backups incrementais, certo? O backup full do Oracle ele é chamado como level 0, certo? E o backup incremental é o backup level 1, certo? Backup full, level 0, backup incremental, level 1. E o backup level 1, pessoal, o backup que é incremental, ele pode ser diferencial ou cumulativo. O padrão é ser diferencial. Aí você pergunta, Ítalo, qual é a diferença entre o backup diferencial e o backup cumulativo? Essa imagem aqui, ela vai nos ajudar a entender. No caso dessa imagem aqui, nós temos aqui um backup incremental diferencial, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o domingo, onde foi feito um backup full, e na segunda-feira eu vou fazer um backup incremental diferencial. O que é que vai acontecer? Será feito backup de todos os blocos alterados desde o domingo, certo? Então vejam que eu tenho uma setinha aqui, ó, que começa na segunda para o domingo. Na terça, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um backup incremental diferencial novamente, certo? E será feito backup de todos os blocos alterados, certo? Da segunda até a terça-feira. Na quarta-feira, será feito um backup de todos os blocos alterados desde terça, certo? De terça até a quarta. E por aí vai, até que chegue o domingo novamente, que é onde vai ser feito um backup de tudo, certo? De todos os blocos alterados em todos esses dias. Isso aqui é um backup incremental diferencial.
certo? Agora nós temos aqui um backup incremental cumulativo, certo? Vejam que o formato das setas agora muda um pouco, certo? Porque o que acontece? Nós temos aqui no domingo um backup full, aí na segunda-feira será feito o backup de todos os blocos alterados domingo, certo? Na terça, como podemos observar aqui a setinha, vai ser feito backup de tudo que foi alterado no domingo e na segunda. Certo? Vocês conseguiram perceber a diferença? Na quarta-feira, que é essa seta bem aqui, será feito backup de todos os blocos alterados de domingo até a terça-feira. Certo? Vai ser feito backup na quarta. E por aí vai. O backup cumulativo ele tende a ser maior que o backup diferencial, certo? Mas em compensação o tempo de restore dele é menor, certo? É um backup que restaura mais rápido, mas a esse preço, certo? Ao preço do espaço em disco, que vai ser maior, certo? O consumo. E aí a gente vai seguindo aqui esse passo a passo, essa lógica, até chegar na semana seguinte, né? Esse cronograma. Aí no domingo é feito o backup de tudo novamente. E por aí vai, pessoal. Certo? Então, essa é a diferença do backup incremental diferencial para o backup incremental cumulativo. Certo? Agora nós temos aqui alguns exemplos de linha de comando. Tá? Por exemplo, se eu quiser fazer um backup level 0 somente do banco de dados root, certo? Eu simplesmente posso copiar aqui esse comando e em seguida colar, certo? E vejam que o backup já está sendo feito, certo? Nesse caso aqui, a gente está fazendo um backup set com compressão. Então, o que acontece? O backup set ele já tende a ser menor, certo? Ele já tende a ocupar menos espaço em disco. Quando eu coloco essa opção aqui, Compressor, então esse backup set ele fica menor ainda, porque além dele ser menor pela sua própria natureza, eu ainda coloco um algoritmo de compressão nesse backup. E como vocês podem observar, é um backup incremental do tipo level 0. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para o slide, a gente tem um outro exemplo de um backup, certo? Um backup incremental, certo? Ou seja, um backup level 1, um backup cumulativo, e eu também especifico aqui um formato para esse backup, certo? Eu especifico um nome, beleza, pessoal? Quando você não coloca essa palavrinha aqui, cumulativo, por padrão o RMAN vai entender que você quer fazer um backup diferencial, tá ok? Então eu vou copiar esse comando aqui, certo? E vou colar aqui no RMAN, beleza? Vou teclar um Enter. Ele deu um probleminha aqui com a aspa simples, que ele copiou do slide. Certo? Ajeitei a aspa simples, vou teclar um Enter. Certo? Então vejam que ele fez um backup, mas ele reclamou que não existe backup desses datafiles aqui. Certo? Por que ele fez essa reclamação? Porque aqui eu não estou fazendo um backup somente do banco de dados root. Nesse caso aqui, ou melhor, eu não estou fazendo backup somente do CDB. Eu estou fazendo backup do CDB e de todos os outros bancos de dados plugáveis. Certo? E o RMAN está reclamando que eu não tenho backup full desses datafiles bem aqui. Beleza? Então,
automaticamente o Oracle já começa a fazer o backup desses caras. Tá ok, pessoal? Então, quando a gente vai fazer um backup, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se você colocar somente database, como é o caso aqui, então você estará fazendo backup de vários datafiles, certo? Você estará fazendo backup de todos os bancos. Se eu quisesse fazer somente de um determinado banco de dados plugável, eu teria que colocar aqui Plugable Database. Ou melhor, o database já tem. E eu teria que colocar aqui o nome desse banco de dados em questão, certo? Por exemplo, o banco de dados app Droid, tá? E uma coisa interessante também é o seguinte, que se você fizer um backup level 1 sem que exista um backup level 0, então por padrão o Oracle fará um backup level 0, tá? E aqui nós temos um outro exemplo de backup incremental full, certo? De um banco de dados plugável, que é o banco de dados app2, certo? Então eu vou copiar, certo? Vou colar, vou ajeitar aqui essa aspa. E vejam que eu estou fazendo agora um backup level 0, um backup full, somente desse banco de dados aqui, app2. Vejam que o backup foi concluído com êxito. Uma coisa interessante também que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou desconectar do RMAN. Quando a gente conecta no RMAN dessa forma, a gente está conectando, estamos conectando no CDB e podemos ter acesso a todos os bancos de dados plugáveis para fazer operações de backup e restore. Mas a gente pode também conectar somente em um banco de dados plugável distinto. Por exemplo, a gente pode conectar somente no banco de dados plugável ERP1. Nós temos um banco de dados plugável com esse nome. Certo? Vou dar o comando show pdbs. Aqui está. Ele está aberto, inclusive. Se eu quiser conectar somente nesse carinha, através do RMAN, eu tenho que primeiro configurar o arquivo tnsnames.ora, certo? Ele fica nesse caminho aqui, Oracle Home /network/admin. Beleza? Aqui a gente tem somente uma entrada para o banco de dados ORCL, então eu vou configurar aqui uma entrada para o ERP1. Tá? É bem simples, é um procedimento só de copiar, colar. Certo? Então vou mudar o nome aqui para ERP1, certo? Tem que atenção aqui no service name, tem que mudar também. Certo? Vou até dar um lsnrctl status. Vejam que aqui está o serviço do banco ERP1. Então, feito isso, basta eu fazer o seguinte agora. rman target barra, certo? Ou melhor, antes do barra a gente tem que colocar um usuário administrador. Por exemplo, sys barra Cavalcante 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha, arroba ERP1, certo? Que é o quê? Que é o apelido de conexão que a gente configurou lá no arquivo tnsnames.ora. Então, feito isso, eu vou teclar um Enter, certo? E vejam, eu estou conectado agora somente ao banco de dados plugável ERP1, certo? Quando eu quiser fazer um backup do ERP1,
eu não preciso colocar o seguinte: backup, plugable, database, ERP1. Certo? Não precisa disso. Por quê? Porque eu já estou conectado diretamente nele, então basta eu colocar backup database. Certo? Não precisa especificar nome também. Uma outra observação importante é que não é possível fazer um backup de outro PDB estando conectado em um PDB diferente. Por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui, pessoal, backup plugable database, já está aí, ERP2. Se eu quiser fazer isso, vejam que não será possível, certo? Eu não posso usar esse qualificador, eu não posso usar essa palavra plugable quando eu estiver conectado em um banco de dados plugável. Ok, pessoal? Agora eu vou para o próximo slide. Certo? Bom, pessoal, aqui nós temos algumas configurações úteis que nós podemos fazer aqui no RMAN, certo? Por exemplo, aqui a gente pode configurar a retenção dos backups, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui a política de redundância para 1, certo? O que é que isso significa? Significa que eu sempre terei disponível pelo menos um backup full junto com os seus backups incrementais e de archive logs. Se eu configurar isso aqui como 2, aí no lugar de ter 1 backup full com seus incrementais serão 2, certo? E por aí vai. É uma configuração bem simples, eu vou simplesmente copiar e colar aqui, certo? E teclar um Enter, certo? Vejam que esse comando ele não é permitido quando você está conectado em um banco de dados plugável, certo? Aqui eu estou conectado no banco de dados plugável ERP1, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair, certo? E eu tenho que conectar no CDB, certo? Toda a política de backup ela é configurada a nível de CDB, ou seja, é configurada para o container e todos os demais bancos de dados plugáveis, certo? Agora eu vou colar, certo? Eu vou mudar aqui, vou colocar 2, por exemplo. Então vejam que já foi alterado com êxito, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui a próxima configuração. Otimização do backup, isso aqui auxilia muito no que diz respeito a instruir o RMAN a não fazer backups de arquivos que já foram backupeados, certo? É para isso que serve a otimização do backup, certo? É uma outra configuração que a gente pode fazer, certo? E aqui está. Para verificar as configurações atuais, eu posso colocar o comando show all, certo? Vejam que a otimização já está devidamente configurada, certo? A próxima configuração é o auto backup do control file, certo? Que é uma outra opção importantíssima, certo? Vamos procurar aqui. Control file auto backup já está ativo por padrão, certo? Eu já tenho aqui um local configurado. Se eu quiser mudar esse local, basta copiar e colar aqui, certo? E mudar o caminho. Beleza, pessoal? Agora vamos retornar aqui ao slide. Por último, nós temos aqui a configuração do Snapshot Control File. Para que serve isso? Às vezes o Oracle precisa de uma leitura consistente do Control File, né? E isso às vezes não é possível porque o banco de dados está aberto, sofrendo transações. Então, o que a gente faz? A gente configura o Snapshot Control File, certo? Eu vou alterar aqui só
eu vou alterar aqui só os caminhos, certo? Por exemplo, aqui vai ficar só /backup /control /snapcontrol.ctl, certo? Então vou copiar e agora eu vou colar, tá? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dar um show all novamente. E reparem o seguinte, o snapshot control file e o control file auto backup estão na mesma pasta, /backup /control, tá, pessoal? E sobre a questão da automação dos backups do Oracle, é extremamente necessário que vocês façam scripts de backup, certo? Shell scripts, certo? Para eles ficarem agendados, para ocorrerem automaticamente, nos horários, nos dias que forem de sua preferência, certo? Nos dias que fizerem parte da sua estratégia de backup. Nós tivemos aqui um overview do backup do Oracle com RMAN, certo? Essa aula foi uma aula bem extensa, tá? Eu sugiro a todos que leiam a documentação da Oracle no que diz respeito a backup e recovery. Eu vou deixar o link aí com vocês, tá, pessoal? Tanto mais porque não é possível abordar tudo em uma única aula, certo? O RMAN, ele consegue fazer muita coisa, certo? Tanto é que é possível fazer um curso somente de RMAN, certo? Somente de backup e recovery do Oracle, porque de fato são muitas possibilidades, tá, pessoal? E eu espero que gostem dessa aula e até a próxima.